Olá, estamos de volta com mais uma edição do Jornal Toda Hora. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora você fica muito bem informado com as principais notícias dessa quarta-feira. E olha só, a Justiça suspendeu a decisão do governo americano de congelar bilhões de dólares em ajuda pública, uma medida que colocava em risco o acesso de muitos americanos de baixa renda à cobertura médica. Um juiz federal suspendeu nesta terça-feira a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de congelar bilhões de dólares em ajuda pública. A polêmica começou com um memorando da Casa Branca que pedia aos departamentos e agências federais que congelassem alguns gastos em assistência para que eles fossem revisados. A ordem do Escritório de Orçamento da Casa Branca ameaçava suspender o pagamento de centenas de bilhões de dólares para governos locais, entidades educativas e pequenos empréstimos para empresas. Essa pausa temporária dará tempo à administração para revisar os programas e determinar o melhor uso dos fundos para as iniciativas que sejam consistentes com a lei e as prioridades do presidente, dizia o documento. Mas um juiz federal responsável pelo caso em Washington ordenou nesta terça a suspensão imediata do decreto até 3 de fevereiro. Entre os programas afetados estão aqueles relacionados com a transição energética e os previstos para áreas afetadas por desastres naturais. A medida não afeta, por exemplo, os fundos que chegam aos americanos por meio do seguro médico para aposentados, o Medicare, mas portais usados para acessar o seguro de saúde, Medicaid, destinado a famílias de baixa renda, foram bloqueados, denunciou o senador do Oregon, Ron Wyden, na rede social X. Minutos depois, a Casa Branca informou que o acesso a esse seguro seria restabelecido em breve. E o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que seu país está disposto a negociar o fim do conflito na Ucrânia, mas rejeitou a possibilidade de realizar conversas diretas com o presidente Volodymyr Zelensky. Ele afirmou também que não enxerga nenhuma vontade de Kiev. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, concedeu uma entrevista à televisão estatal russa. Ele disse que seu governo está disposto a negociar um fim do conflito na Ucrânia, mas rejeitou a possibilidade de realizar conversas diretas com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e afirmou também que não enxerga nenhuma vontade de Kiev. Se houver desejo, qualquer questão legal pode ser encerrada. Até agora, simplesmente não vemos tal desejo. É possível negociar com qualquer um, mas devido à sua ilegitimidade, ele não tem o direito de assinar nada. Mas se ele quiser participar das negociações, alocarei pessoas para participar das negociações. Putin também afirmou que o conflito de quase 3 anos na Ucrânia terminaria em 2 meses, ou menos, se o Ocidente deixasse de apoiar Kiev. O conflito não dá sinais de desescalada, apesar da promessa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de um cessar-fogo rápido quando estivesse no cargo. Autoridades russas disseram nesta segunda-feira que ninguém na equipe de Trump havia entrado em contato para marcar uma reunião com Putin. O governo ucraniano alertou sobre ser excluído de qualquer negociação de paz, acusando Putin de querer manipular Trump. E agora vamos falar da economia brasileira. O Brasil bateu o recorde de arrecadação de impostos e contribuições no ano passado. De acordo com o governo, o resultado foi alcançado em consequência de medidas extraordinárias e também do crescimento da economia. Em 2024, a arrecadação de impostos e receitas do governo federal alcançou um marco histórico, totalizando aproximadamente 2,7 trilhões de reais. Esse montante representa um crescimento real de quase 10% em relação ao ano anterior, segundo o relatório divulgado pela Receita Federal. Apenas a arrecadação administrada diretamente pela Receita somou mais de 2,5 trilhões, mais alta se comparada a 2023. Já as receitas geridas por outros órgãos chegaram a 128 bilhões. O crescimento foi atribuído a uma série de fatores econômicos e legislativos, entre eles o desempenho positivo de indicadores macroeconômicos, maior arrecadação de imposto de renda sobre fundos de investimentos, reoneração dos combustíveis, que impactou o recolhimento de PIS/COFINS, aumento das alíquotas médias de imposto de importação e IPI vinculado à importação. O relatório também destacou que cerca de 23 bilhões de reais das receitas foram geradas por fatores não recorrentes, como mudanças na legislação e arrecadações atípicas de impostos sobre lucros e ganhos de capital. Sem esses elementos, o crescimento real teria sido pouco mais de 7%. No relatório, a Receita Federal apontou ainda o impacto de indicadores econômicos na arrecadação,
como o caso de crescimentos registrados na produção industrial, nas vendas do comércio, no setor de serviços, na massa salarial e nas importações em dólares. Apesar do recorde na arrecadação, o governo encerrou 2024 com um déficit fiscal. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o déficit primário foi de 0,1% do PIB. Esse valor não considera despesas realizadas fora da contabilidade oficial, como gastos emergenciais relacionados a enchentes no Rio Grande do Sul e ao combate a queimadas. As últimas projeções do mercado financeiro, divulgadas no Boletim Focus do Banco Central, indicavam um déficit de 0,5% do PIB ao incluir todos os gastos federais. E essa edição do Toda Hora fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Às 14 horas eu volto com mais notícias. Tchau, tchau.